Olá, meu coach, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu gostaria de continuar falando com você um assunto que nós estamos tratando numa das lições do Impulsão Profissional, que é a forma como o dono de uma empresa se relaciona com o seu funcionário. Há uma confusão tremenda, ocasionada principalmente pelos donos de empresas que não sabem como criar uma relação comercial sadia entre o empresário e o colaborador. Há uma confusão tremenda. Tem empresários que querem transformar suas empresas em instituições, em ONGs, em igrejas, transformando o ambiente que deveria ser um ambiente comercial, porque é essa relação que tem que haver entre o empresário e o seu colaborador, nada mais do que uma relação comercial. Há uma parceria entre eles. O empresário contrata um funcionário e tem a obrigação de lhe pagar um salário, e o funcionário, em troca desse salário, ele devolve um serviço, ok? Deveria ficar somente nessa relação. Eu pago a você e você me paga pelo que eu pago a você. Essa troca, né? Esse escambo entre o empresário e o colaborador. Mas não é assim. Tem empresários que ficam com a consciência pesada e parece que se sentem na obrigação de entregar um pouco mais, de dar um pouco mais. E aí alguns adotam seus empregados, transformando a relação dele com seus empregados numa extensão de pai e filho. E aí ocasiona uma tremenda confusão. Porque o colaborador, ele tem uma dificuldade tremenda em desassociar essa amizade com a questão profissional. Por isso o empresário jamais, ouça o que eu estou lhe falando agora, por experiência própria, ele jamais deve ultrapassar essa linha entre uma relação de patrão e começar a pisar num solo de uma relação de amizade. Por mais duro que seja o que eu estou lhe falando, você não deve se tornar amigo do seu colaborador. Eu sei que tem muitas pessoas que podem ser contra o que eu estou falando aqui, mas somente aqueles que já experimentaram e já tentaram fazer isso sabem do que eu estou falando. É uma relação estritamente comercial. Você precisa respeitar o organograma da sua empresa. Se você é o diretor da sua empresa, você deve se relacionar com seus gerentes do nível tático e pronto. Você não deve descer na escala de sua hierarquia e ficar lá conversando ou tentando ajudar seus operários. É com o nível tático e somente relacionamentos de nível tático. Pronto. Se você quiser fazer amizade, faça amizade com amigos fora do trabalho. Dedique seu tempo para a sua família, seu cônjuge, seu filho, seus amigos fora do trabalho. Não faça amizade com seus colaboradores. Não cometa esse erro. Há uma relação apenas comercial. Eu vou lhe contar um exemplo aqui. Eu já tive um funcionário em que a esposa dele estava grávida e no dia em que ela teve que ir à maternidade, eu levei ela na madrugada à maternidade. Depois levei ela para a sua casa, junto com seu marido, e chegando lá, eu percebi que eles não tinham uma geladeira. Eu fiquei incomodado e fui lá, comprei uma geladeira e levei a geladeira até a sua casa. Esse meu colaborador jurou fidelidade até a morte para mim. Inclusive chegou a me convidar para ser padrinho do filho dele e ainda bem que eu não aceitei. Alguns meses depois, poucos meses, eu chamei a atenção dele por um erro que ele cometeu dentro da empresa. E aquela chamada de atenção que eu dei a ele, chegou a ele como uma traição. Eu o traí. Ele me via como um grande amigo e não como o patrão, mas como um amigo, como alguém que o ajudou, que um dia teve pena dele, se compadeceu com a sua situação e ele me viu, me colocou num pedestal como um amigo. Mas eu não era amigo dele, eu era o patrão dele. Então
Ele ficou chateado e a partir daquele dia eu perdi um excelente funcionário. Ele não conseguiu mais olhar para mim, ele não conseguiu mais entender aquela relação, e ele começou a faltar, começou a não se desempenhar bem, até que eu tive que demiti-lo. Alguns meses depois, eu recebi a notícia de que ele havia me processado. Onde foi parar o juramento de fidelidade? Acabou. Acabou porque não existe essa possibilidade, é uma utopia imaginar que você, como patrão, pode ter um relacionamento de amizade com seus funcionários. Por isso eu aconselho os diretores, gerentes, aqueles que possuem uma função de liderança a tomarem muito cuidado, porque é uma linha muito tênue. É por isso que nós indicamos em nossos trabalhos algumas ferramentas, como o regulamento interno, um documento que define as regras desse relacionamento entre patrão e colaborador. A forma como você deve se relacionar com ele, como você deve tratá-lo e como ele deve também se relacionar com o patrão. Isso com riquezas de detalhes, para que todos os colaboradores, líderes e os proprietários sigam esse regulamento, esse roteiro de convivência entre as partes. Que eles também respeitem as hierarquias construídas nos organogramas. Que o empresário, ao invés de sentar na mesa para almoçar com seu funcionário, sente numa mesa para almoçar com um outro empresário. Que faça network, que invista seu tempo pensando estrategicamente no negócio e não pensando e preocupado com o que está acontecendo com o operário. Que o empresário dedique tempo para salvar a sua empresa, porque se ele cuidar bem do seu negócio, ele estará também ajudando o seu colaborador. Quantas e quantas empresas falidas, quebradas, porque os empresários, ao invés de se comportarem como empreendedores, se comportaram como pais de funcionários, como tios de funcionários, que olharam seus funcionários como seus familiares. E quantas decepções, quantas frustrações, quantos empresários frustrados, sentindo-se traídos pelos seus funcionários, e quantos funcionários sentindo-se traídos pelos seus patrões. Eu vou dizer para você uma coisa: o melhor patrão que eu tive foi o homem mais exigente pelo qual eu trabalhei. Aqueles patrões bonzinhos, aqueles patrões que me tratavam bem, só me prejudicaram, só me jogaram na zona de conforto e me prejudicaram e me fizeram ficar viciados dentro de um sistema errado. O melhor patrão que eu tive foi um profissional que nunca sentou numa mesa para tomar café ou almoçar comigo. Foi um profissional que no dia em que eu entrei na sala dele, ele me deu uma bronca dizendo que naquela sala eu não poderia entrar. Foi aquele profissional que no dia em que eu cheguei atrasado 5 minutos me mandou para casa, dizendo que eu só voltaria no dia seguinte, que no dia em que eu chegasse atrasado novamente ele me demitiria. O melhor patrão que eu tive foi aquele que me cobrava, que era exigente e que nunca me deixou na zona de conforto. O melhor patrão que eu tive foi um tubarão no meu tanque. Isso me tornou um profissional competente, um homem que buscava resultados. Esse foi o melhor patrão que eu tive. Se você quer ajudar o seu colaborador, se você quer fazer bem a ele, assuma o seu papel de empreendedor, de diretor, de líder do seu negócio. Não transforme o seu negócio numa instituição de caridade. Não transforme o seu negócio em uma igreja. Se você quer cuidar do seu funcionário, se você quer estar preocupado com ele, se você está preocupado com a sua vida pessoal, leve ele a uma igreja, apresente a ele a um pastor, a um padre, a um líder espiritual, ou enfim, convide um amigo seu para cuidar dele. Agora, não permita misturar as coisas, ok? Esse é um conselho que eu dou. E aqui na Line Coaching, preocupado com isso e sabendo o quanto isso acarreta de problemas às empresas, nós desenvolvemos aí um processo com algumas ferramentas que possibilita
proteger tanto a empresa quanto o funcionário dos péssimos patrões e os patrões dos péssimos colaboradores, fazendo com que as empresas se transformem num reloginho suíço que funcione de uma forma padronizada. Por isso é muito importante essas ferramentas que nós estamos apresentando na seção 5 do programa Impulsão Profissional. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!